Olá, turma, tudo bem? Vamos dar início à nossa unidade 2, da disciplina de Informática Aplicada. Hoje a gente tem esse outro menu, né, esse outro sumário de tópicos para a gente aprender durante essa aula. Vamos verificar como é que vocês vão entender toda essa estrutura. E aí depois a gente vai conversando na nossa videoconferência que a gente vai fazer, tudo bem? Então vamos lá. Bem, aqui a gente começa, né, com os conceitos de hardware e software, né? O hardware é a parte física do computador, né? É aquela que a gente tem as peças, os equipamentos que vão fazer ele funcionar, né? Que vão fazer o computador funcionar. Aí aqui eu tenho um exemplo de hardware, né? Que seria essa questão do computador. E aqui a gente faz a simulação, né, do hardware. Aquele equipamento que a gente consegue pegar, né? No caso aqui, CPU, o monitor, né? Teclado, HD. Então, esses são os hardwares, né? São os componentes que fazem parte da parte física do computador, tá bom? Aqui nós temos os hardwares internos, né? A gente viu o que é o conceito de hardware. E aqui eu deixei um pouquinho mais esmiuçado para vocês verificarem a questão de hardware interno e externo. E aqui ele mostra o hardware interno, né? Que seriam os processadores, né? O HD. E aí eu trago também um conceito do que é o processador para vocês, né? Que ele é o responsável por todas as escolhas lógicas e pelo processamento dos dados enviados pelo usuário. Né? E o HD, que ele armazena todas aquelas informações que não podem ser apagadas quando a gente desliga o computador. Então, ele também é um componente lá da parte física do hardware, tá? Que compõe o computador. Também como hardware interno, a gente vai ter a memória RAM, né, que é uma unidade que também armazena, né, as informações e ela é responsável por realizar a leitura delas, tá bom? Quanto maior for a memória, maior a capacidade de trabalho. Por exemplo, a memória é de 4 GB, então a gente já sabe que a capacidade dela de armazenamento é um pouquinho mais curta, né? A memória de 8, 16, 32, 1 tera, né? 500, de 500 também é bom também para gravar as coisas. Deixa eu ver uma outra. Para memória de computador, a gente não vai ter aquela memória igual como a gente tem de pendrive, tá, gente? Aquela de 2 GB, né, que a gente costuma comprar pendrive de 2 GB. Para computador, a gente não vai ter a partir de 4, que aí ele já tem uma memória considerável para guardar algumas coisas, tá? Não é claro que para cada necessidade a gente tem um tipo de memória adequado. Então, se você é uma pessoa que só usa o computador para guardar algumas coisas, fazer alguma leitura de coisinhas básicas, memória de 4 GB é o suficiente, tá? Agora, se você é daqueles que faz programação, é programador, então joga muito, aí a gente tem que ver placa de vídeo, tá? Memória, HD, tá bom? Então, isso aí já é um pouquinho mais da frente que a gente também vai ver e que também faz diferença aqui na questão da memória, tá bom? Aí aqui é um exemplo de memória para vocês. E nós temos a placa-mãe, né, que ela é responsável por conectar e dar suporte a todos esses componentes, né? Então, tudo agregado a ela, né, tudo fica interligado nela, tá bom? E aí eu trouxe aqui um exemplo para vocês da placa-mãe, né? São N, tá? Fabricantes e modelos de placa. E cada uma delas varia de acordo com a necessidade que você utiliza, tá bom? Também, como hardware interno, a gente tem as placas de vídeo, né, que ela é responsável pela interação entre o usuário e o computador. Né? A função da placa de vídeo é exatamente essa, gerar as imagens a partir daquilo que o computador está processando. Então, também tem essa questão de placa de vídeo, principalmente para jogo, tá? Que exige muito, né? Então, tem uma certa temos que ter um certo cuidado, tá? Para quando escolher esses tipos
equipamentos ou componentes, tá bom? Aqui nós temos os hardwares externos, né? Agora, os externos. No caso, o monitor, ele é responsável por gerar a imagem transmitida pela placa de vídeo, né? Que é o monitor que vocês veem, né? A atividade de vocês. No caso, eu dei um exemplo aqui desse monitorzinho, estou mostrando esse sorvete com esse hambúrguer, para vocês terem uma contextualização melhor. E os pendrives, né, que também são componentes para armazenamento, só que eles são portáteis, né, de fácil uso, e podem ser plugados em qualquer computador com porta USB. Então, por isso que a gente também utiliza ele como hardware externo, porque não é uma coisa que já faz parte do computador, né? Ele é, vamos usar um exemplo, um nome assim, pejorativo como o objeto estranho daquele componente. Pronto, tá? Ele vai ser algo que não faz parte. Aí eu trouxe aqui um exemplo do pendrive para vocês, tá bom? Também como hardware externo, a gente tem os teclados e os periféricos, que são os mouse, impressoras, scanners, tá bom? O teclado a gente já sabe para que ele serve, né? Que é para digitar as informações que o computador vai receber. E os periféricos como mouse, impressora, scanner. Uma coisa que eu estava verificando quando eu estava preparando esse material para vocês é que hardware interno e hardware externo ele é um pouco diferenciado da questão de periférico de entrada e de saída, tá bom? Aqui, ó, por exemplo, no hardware externo, eu tenho aqui o periférico de entrada e o periférico de saída. O que seria o periférico de entrada? Seria o teclado, né? A questão do scanner, que ele está levando informações para dentro do computador, tudo bem? A impressora, o microfone são periféricos de saída. Por quê? Porque a impressora ela trabalha com papel, então ela está tirando do computador uma informação para você via papel, tudo bem? Eu vou montar uma outra coisinha, material extra para vocês sobre isso, para que vocês estejam com a informação de periférico de entrada e periférico de saída, tudo bem? Ou se vocês tiverem dúvida, a gente pode estar conversando sobre isso também durante a nossa videoaula, tá? Os componentes dos computadores, né? Agora vem uma parte assim mais esmiuçada, que são as placas-mães, né? A gente tem placa-mãe on-board e off-board. Mas o que seria essa placa on-board, né? Essa placa ela já é uma placa que vem integrada, perdão, ela vem integrada à placa-mãe, tá bom? E ela é muito usada na questão de redução de custo, né? Por quê? Porque ela já está acoplada, né? Essa é a nossa máquina convencional, tá bom? Ela já está acoplada ali no computador, ela já está com todos os dispositivos inclusos nela e vocês não alteram, tá bom? Ela foca principalmente na questão de jogos, né? Não jogos assim muito extensos, né? Muito pesados, mas ela já consegue manipular aí, ou então fazer rodar jogos para que sirvam de interação principalmente com crianças. Assim como a gente também pode assistir filmes, essas coisas, ou seja, é o nosso computador convencional, tá bom? Aí eu coloquei aqui uma imagem para para vocês verificarem, né? Aqui é onde está um board, é onde fica, deixa eu pegar aqui minha canetinha. Aqui é onde eu coloquei esse esse risco, né, digamos assim, são os dispositivos da placa on-board, né, eles ficam aqui. É por isso que quando a gente tem os computadores, eu até fiz questão de botar essa CPU aqui para vocês verificarem, que aqui é a que a gente conecta, né, o cabo HDMI, os teclados PS2, USB, né, a questão dos cabos de rede. Então a gente coloca todo aqui nessa parte. Quando for a placa off-board, que eu vou mostrar para vocês no slide seguinte, eles vêm acoplados aqui embaixo, ó. Tudo bem? Vamos ver agora a placa off-board. Tá aqui. A placa off-board, ela permite que os usuários montem a sua própria configuração, ó, tá vendo aqui? Aqui ela já consegue, aqui a gente já consegue adaptar ela à nossa necessidade. A on-board, ela não é alterável, ela já é daquele
com aquela especificação, com aquela configuração, com aqueles componentes, né? E a gente não pode fazer alteração dela para melhoria nossa. Já a offboard, sim, a gente pode estar alterando e fazer com que ela fique melhor de acordo com o nosso nível de uso, tá bom? Aí eu deixei aqui para vocês, né, que permite que os usuários mantenham sua própria configuração, definindo a quantidade de memória e ajustando de acordo com a sua necessidade. Então aqui eu posso trocar memória, aqui eu posso trocar HD, aqui eu posso adicionar placa de vídeo, tá bom? É claro que tudo isso tem uma desvantagem. Eu não coloquei a vantagem porque a vantagem dela já é isso, né? Permitir que a gente possa ter nossa própria configuração, possa que a gente monte, né, o nosso próprio equipamento, o nosso próprio computador. E aqui nas desvantagens eu deixei específico que quanto mais você quer uma máquina avançada para o seu uso, mais você investe. Né? E também tem a questão da instalação dos drives. Naquela outra, que é o onboard, os drives já vêm instalados. Né? Nessa daqui você vai ter que instalar. Né? Principalmente drivers de Bluetooth, driver de Wi-Fi, né? Então a gente tem essa facilidade, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter outros conhecimentos para estar montando esses equipamentos, tudo bem? Aqui nós temos também como componente dos computadores os processadores, né? Os processadores eles são os principais componentes do computador. É ele que vai dar, ele que vai vincular, né, aí a utilização desses dados, tá? Com agilidade, né, dessa utilização, tá bom? Eu coloquei uns exemplos aqui para vocês verem, né? A AMD e a Intel, que são os processadores que a gente utiliza, tá bom? Para que vocês possam assimilar a questão do nome processadores, tá bom? E aqui a gente tem as memórias, né? A memória RAM, que é dividida em dinâmica DRAM, né? Por elas ser células que armazenam dados com carga de capacitores, né? É necessário um circuito de generação dela, de regeneração dela, e ela é usada na memória principal. O que seria essa memória RAM, gente? Essa memória RAM seria nosso sistema operacional, né? A gravação de onde fica o nosso sistema operacional. Tudo bem? E aqui a nossa memória RAM estática. Os valores são armazenados usando configurações de flip-flop com portas lógicas. Né? Não é necessário o circuito de regeneração, perdão, e ela é usada na memória cache. Então a gente tem esses dois tipos de memória, né? A memória DRAM, né, que é dinâmica, e a estática, tudo bem? Na questão de memórias auxiliares, a gente vai entender que a memória auxiliar ela é responsável por armazenar todas aquelas informações que serão usadas depois, né, posteriormente. Então, aqui a gente tem vários tipos de memórias secundárias. Né? Eu coloquei um exemplo aqui para vocês, que seriam os HDs externos, os disquetes, que hoje a gente não utiliza mais, mas que era muito utilizado antes. Eu cheguei a utilizar disquete, acho que alguém deve ter visto aí ainda o tempo do disquete. E agora os pendrives, né, que estão super bombando aí nessa questão de armazenamento, tá bom? A situação das memórias auxiliares é a questão delas também não perderem as informações depois que o computador desliga, né? Tá salvo ali, não vai ter nenhum problema. E muitas vezes a gente já ouviu falar dela, mas como memórias não voláteis, né? Que são memórias que não se perdem depois que é desligado o computador. Bem? E aí a gente tem a questão dos softwares, né, gente? O software é o nome dado para todo programa que já vai instalar no computador, que já vem instalado. No caso dos softwares, né, sistemas operacionais, a gente tem Linux, o macOS, o Windows, né, a Guarda. E aí, fazendo uma contextualização para vocês, hardware, só fazendo uma revisãozinha, hardware é tudo aquilo, é todo o equipamento computacional que a gente pode pegar,
né? A gente pode pegar um monitor, a gente pode pegar uma CPU, a gente pode pegar um gabinete, a gente pode pegar uma placa-mãe, a gente pode pegar uma impressora. Já os softwares são aqueles programas que a gente utiliza e que a gente não pode manipular, né? No caso, a gente tem os sistemas operacionais, a gente tem as ferramentas na área, né, de Microsoft Word, o Excel, temos os antivírus, a gente tem calculadora, a gente tem N aplicativos que são também software. Então, de novo, software são programas que a gente não consegue fazer a manipulação, tudo bem? Então, a gente tem que ficar bem atento nisso e para que vocês contextualizem, né, e possam lembrar nas atividades rotineiras de vocês essa questão, tudo bem? Aí aqui eu deixo o meu e-mail, o meu telefone para vocês tirarem dúvidas. Qualquer coisa que vocês precisarem pode estar mandando e-mail, eu respondo, não tem problema, não deixo de responder nenhum e-mail. Posso deixar de responder mensagem, mas e-mail não deixo de responder, tá bom? Porque às vezes são muitas mensagens e aí eu não consigo dar conta, tá bom? Aqui no finalzinho, gente, eu deixei umas referências bibliográficas para que vocês possam estar consultando, tá bom? São referências, assim, recentes, tá? Principalmente do Tannenbaum. O Tannenbaum é uma ótima referência para a gente estar aprendendo tudo sobre rede de computador. Ele mostra desde o básico da rede do computador até o mais avançado na questão de cabeamento, tá? Então, para vocês que têm interesse, podem estar consultando também essa referência bibliográfica dentre outros, tá bom? Caso vocês tenham alguma e queiram estar contribuindo para que os outros colegas também saibam sobre essa questão de referência para a área da computação, né, no caso de informática, podem estar compartilhando com a gente também, tá? Podem estar colocando lá na plataforma para a gente estar verificando, ou então anotem aí, quando a gente for ter a nossa aula, a gente vai conversar. Eu espero que seja uma aula bem calorosa, tá bom? Gente, olha, muito obrigada pela presença de vocês. Eu espero que vocês estejam gostando do material. Eu espero que ele esteja contribuindo para o aprendizado de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, faz lá um checklistzinho, deixa anotado, bota dentro do caderno e aí na aula a gente vai fazer vai tirar todas as dúvidas de vocês, certo? Muito obrigada, gente. Até a próxima, na aula 3.